A paz do Senhor. Quero dizer para a amada igreja que é motivo de grande alegria nos encontrarmos aqui hoje, reunidos para louvar e engrandecer o nosso Deus. Aleluia. Peço, amada igreja, sem perca de tempo, que já abra as vossas Bíblias em Hebreus, aleluia, no seu capítulo 9, a mensagem do Senhor nesta noite, né? Quero agradecer a Deus por cada vida que se apresenta aqui nesta noite, por cada pessoa que veio prestar nesta noite um culto de adoração e louvor a Deus, aqueles que veio para poder participar desse banquete celestial, aleluia, que Deus possa vos abençoar de momento instantâneo e preservadamente fixo possa ficar a presença de Deus sobre as vossas vidas. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, aleluia, a palavra de Deus vai nos direcionar ao sacrifício de Cristo, para que assim nós possamos nesta noite entender um pouco sobre o que é sacrifício. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: e quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja possa vos assentar, engrandecido és o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a queda de Adão, aleluia, louvado seja Deus, até no Evangelho de João, no seu capítulo 19 e o seu versículo 34, aleluia, a Bíblia aponta para um só sacrifício. Aleluia, louvado seja Deus. Na mensagem de sábado retrasado, aleluia, quando o irmão Carlos pregava, que dizia que tinha que sacrificar, quando Davi estava levando a arca da aliança, aleluia, pelos levitas, e o sacerdote se fazia presente naquele dia. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 13, a palavra de Deus diz que a cada 6 passos, aleluia, Davi sacrificava perante Deus, para que assim pudermos nos chegar a um objetivo, alcançar a realidade que sem sacrifício é impossível agradar a Deus. E desde o passado até o dia de hoje, nós não apresentamos sacrifício perante Deus como antigamente, como sangue, mas renunciando dia após dia a nós mesmos. E que eu acho interessante porque na antiga aliança, quando o povo se apresentava perante Deus para poder oferecer sacrifício pelos seus pecados, sacrifícios por alguma coisa que tinha recebido por uma bênção, aleluia, e a palavra de Deus vai nos dizer que de ano em ano o sumo sacerdote, irmãos, presta bastante atenção, era de ano em ano que o sumo sacerdote entraria nos santos dos santos. Se nós for colocarmos aqui, seria de ano em ano que o pastor Cário poderia entrar, aleluia, nos santos dos santos. Primeiramente, para que ele pudesse entrar nesse lugar, ele tinha que haver uma preparação. Pegaria-se 2 cordeiros ou 2 bodes, por isso que hoje existe, aleluia, louvado seja Deus, a expressão bode expiatório. Lançaria sorte sobre os 2. Um deles seria sacrificado, aleluia, pelos pecados. E o outro seria lançado ao deserto como bode expiatório para levar os pecados. Aleluia. E por isso todas as vezes que sacrificava-se um animal para poder tampar o pecado, poderemos ver essa versa, se formaria um manto de sangue para poder cobrir a iniquidade da humanidade. E Deus não ficava feliz pelas vidas que estavam morrendo para poder tampar o meu pecado, para poder tampar o pecado de cada um de nós. Mas ele ficava feliz por cada vida que estava tendo mais uma chance de poder prosseguir em sua jornada. Por cada vida que deixavam de perecer debaixo da lei do pecado e das suas transgressões. Mas com tudo isso queremos dizer que o verdadeiro alvo do sacrifício não era para aquele sacerdote que estava no passado, mas um sacerdote que estava vindo para o bem futuro, que de uma vez por todas
cancelaria, aleluia, todos os sacrifícios feitos desde o início, desde o primeiro animal que Jesus sacrificou para poder cobrir a nudez de Adão e Eva, a sua vergonha que tinha. É por isso que muitas das vezes, como nós cometemos um pecado que nós achamos que é um pecado grande, porque pecado nós praticamos todos os dias, mas tem pecado que quando praticamos nós temos vergonha de contar para alguém, de até mesmo entrar pelas portas da igreja. Era esse pecado, quando Adão e Eva descobriram que eles estavam nus. E por isso Deus trouxe à tona o sacrifício. Por isso é que Deus tem derramamento de sangue, não poderia ter remissão de pecados. Desde o primeiro sacrifício que Abel fez naquele dia, oferecendo o seu melhor do seu rebanho a Deus. O que nós temos também que é oferecer o nosso melhor também a Deus. Para se consagrar perante Deus também tinha que ter derramamento de sangue. Alguma coisa tinha que ser sacrificada. E alguma coisa nós vamos ter que nos sacrificar todos os dias para nos apresentar perante Deus. Deus não quer pessoas que simplesmente vão se apresentar perante Ele de qualquer maneira. Deus, Ele precisa que nós façamos, que nem Davi no Salmo 51. Um coração contrito e um espírito aquebrantado perante Ele. A melhor forma de nós apresentar a Deus é com o nosso coração aberto e com o nosso espírito ligado, aleluia, ao céu, as coisas celestiais. E havia uma grande dimensão que separava a humanidade do santuário, porque na tenda da congregação só entravam os sacerdotes, e no santo dos santos só entrava o sumo sacerdote. E havia uma barreira, aleluia, que separava o sumo sacerdote de todos. E quando entravam, amarrava-se uma corda, porque se ele estivesse com falha com Deus, ele seria fulminado dentro dos santos. Tinha um véu que separava. Era um tecido muito grosso e muito forte, que dificilmente poderia ser rasgado. Moisés fez mesas, fez altar de ouro para sacrificar animais a Deus, para sacrificar animais em propósito de receber, aleluia, o perdão de Deus, para que nós possamos achar que estavam sendo tudo bem. Mas Deus queria que nós tivéssemos acesso a Ele mesmo, que nós jamais dependesse de sangue de touro ou de bode ou de cinzas de um bezerro para poder nos purificar, mas que a nossa purificação pudesse começar a nascer de dentro, que a purificação do homem começasse a brotar de dentro para fora, para que o mundo possa olhar para você e dizer: Deus está contigo, Deus está caminhando junto com aquela família, Deus ainda se faz presente dentro daquela congregação. Porque quando Arão apresentava perante Deus, que queimava o incenso no santo do santo, a glória do Senhor enchia aquele lugar com um aroma agradável. E que eu acho interessante que todas as vezes quando eles derramavam aquilo, aleluia, louvado seja Deus, os irmãos possam observar que hoje tem uma mesa aqui, e aqui vai se oferecer um banquete, porque também quando havia sacrifício, havia banquete entre Deus e os sumos sacerdotes. Os sacerdotes se reuniam na mesa para comer parte daqueles animais que era sacrificado. E Deus nesta noite está oferecendo para mim e para você que nós também vamos participar desse grande banquete que está sendo preparado. Aleluia. Simbolicamente, o corpo de Cristo vai estar sendo servido hoje para cada um daqueles que está de acordo, manda a sã doutrina do ministério. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Mas que o maior sacrifício não foi oferecido em mesas feitas por mão de homem. Não foi oferecido em tabernáculos onde havia pias, bacias de ouro. Foi oferecida sobre um altar de madeira. Um altar da qual você poderia erguer sua cabeça de longe e via o Cordeiro de Deus sendo sacrificado para que a humanidade pudesse ter perdão.
E os discípulos do Senhor Jesus Cristo participavam, sim, dessas palavras. Porque na quinta-feira santa o Senhor pregavam e explicavam para os seus discípulos. E por essa razão, muitos dos seus discípulos entendiam o que ele falava, mas não compreendiam o que ia acontecer. E é por isso que em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele recebe e começa a viver essa mensagem da cruz. Porque quando ele entra naquele templo, que começa a falar para aquele homem, diz Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, é porque ele começou a viver o sacrifício de Cristo. É porque ele começou a ter o corporamento do Espírito de Deus sobre a vida dele. Porque agora ele já não precisava mais de ninguém para poder interceder por ele, porque ele já estava tendo acesso ao Pai. Ele já tinha acesso nos santos dos santos. Porque se ele não tivesse acesso aos santos dos santos, Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, se não me falha a memória, a partir do versículo 34, quando a multidão começa a apedrejar Estevão, ele ergue seus olhos para o céu e fala, Deus, perdoa porque eles não sabem o que faz. E a multidão o apedrejava. E se ele não tivesse acesso ao Pai, se ele não tivesse acesso mais ao santo dos santos, ele ainda estaria dependente de alguém para oferecer sacrifício a ele, e ele não poderia erguer os seus olhos para o céu e dizer, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja Deus. E é por isso que nós devemos cada dia nos sacrificar a Deus. Como podemos, meus irmãos, nos sacrificar a Deus? Hoje à tarde eu estava meditando um pouco e pensando, antigamente, o cristão, ele pegava o seu radinho, aleluia, louvado seja Deus, botava-se uma fita cassete e entrava no seu banheiro e ia orar a Deus. Ele ia buscar a presença de Deus. De hoje em dia, os cristãos pegam, aleluia, louvado seja Deus, o seu celular e entra para um banheiro, fecha-se a porta e ali ele vai fuçar nas redes sociais. E alguns vai ver vídeos de pornografia, vai ver pessoas no Facebook, vai conversar bobagem no seu WhatsApp e esquece de falar com o Pai. Às vezes ele entra até mesmo com o propósito de adorar a Deus, mas esquece, porque o mundo sucumbiu, e aquilo que ele iria sacrificar perante a Deus, ele já não pode mais sacrificar. Ele vai sacrificar o seu tempo ao inimigo, ao zagai que quer ceifar, e vai se morrendo de pouco a pouco, e vai levando embora a sua plenitude que há dentro dele, vai se levando embora a tua santidade, e deixa de buscar a Deus, e deixa de fazer como o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele entrega a sua vida a Deus. E a partir daquele momento ali nós vamos ver, para quem conhece a história, que já vai haver diferença na sua vida. Porque no versículo 20 de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 9, Paulo já vai estar em Tarso anunciando o Evangelho, já vai estar pregando a mensagem da cruz, o Jesus Cristo que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E o escritor aos Hebreus vai nos falar, no seu capítulo 10, e o seu versículo 20, que agora nós temos acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo qual o Senhor nos consagrou. E essa mensagem de hoje te dá o direito sim, de você poder buscar a Deus. Essa mensagem traz para que você possa entender que Deus já não precisa de mais ninguém. A sua dependência de Deus acabou, é só você e Deus. Mas ninguém pode intervir na sua vida, se você quiser, porque Jesus Cristo, Ele simplesmente planeou o caminho para que você pudesse chegar até a Deus. Ele abriu e ampliou a estrada. E não somente Ele tirou as pedras para que você não tropeçasse, mas Ele também está estendendo a mão para você, para que você possa segurar e caminhar. E dizer, se sozinho eu não consigo, mas se o Senhor segurar nas minhas mãos, eu creio que eu vou chegar lá. E o sacrifício de Jesus, aleluia, o último sacrifício feito, aleluia, que a Bíblia vai relatar, se finaliza em João 19:34, quando um dos soldados fere
ao lado de Jesus, que dali vai jorrar sangue e água. Aquele cenário agora está sendo coberto pelo manto de sangue do Senhor, para me purificar, para purificar você. Que você hoje possa erguer a cabeça e dizer: Jesus, todos os dias eu quero lembrar do teu sacrifício. Jesus, ainda que eu caia, mas eu creio que o Senhor vai estar estendendo as mãos para mim. Ainda que eu tropeça, mas eu sei que o Senhor vai me pegar no colo. Ainda que eu caia sobre a terra, o Senhor vai fazer comigo, assim como o Senhor fez com João, quando João caiu por ter contemplado a sua glória. Ainda que eu não possa mais viver da maneira que eu quero, eu terei que renunciar para viver da maneira que Deus quer. Vai ser difícil? Vai. Aos nossos olhos vai ser impossível? Vai. Mas ninguém acreditaria que Jesus se despia do céu, deixaria o seu trono de glória, se renunciasse, se tornasse humano, como eu, como você, viver em uma carne da mesma maneira que nós vivemos hoje, vestir pano como nós veste hoje, se cobrir o seu corpo, ter sede e ter fome, passar pelas mesmas necessidades que nós passamos, lutar as mesmas lutas que nós lutamos para sobreviver, porque a palavra de Deus diz que Jesus também trabalhava, porque ele diz que ele era o carpinteiro, e carpinteiro tem que trabalhar para sobreviver. Receba esta mensagem de hoje e segura dentro do teu coração o sacrifício da cruz. Aleluia, louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.